Você conseguiria manter a calma se seu bem mais precioso, seu laço de alma, fosse subitamente dominado pelo seu pior inimigo? É exatamente assim que o capítulo 226 começa, com um soco no estômago de tirar o fôlego de qualquer leitor. A Sylvie, nossa pequena Sylvie, não está apenas dormindo ou se recuperando. Ela se tornou um joguete, um rádio vivo nas mãos do Agruna, o líder de Alácria. Mas como isso é possível? E o que acontece quando deuses que deveriam te proteger simplesmente te abandonam no meio do campo de batalha? Hoje vamos desvendar os planos maléficos do Agruna, a revelação final, Rei Grey, e como Arthur saiu do embate devastador direto para um massacre na floresta de Elshire no capítulo 227. Vem comigo porque o hype tá em outro nível. E aí, tudo bem? Pra quem é novo aqui no Taio Animes, eu sou o Dan. Hoje a gente vai fazer aquele review brabo, sem enrolação e com muito coração. Cara, eu acabei de ler esses 2 capítulos e eu ainda tô processando tudo. E você, assim como eu, ficou maluco quando descobriu que o Agruna tava no corpo da Sylvie? Aproveita, já se inscreve e já deixa o like. Hypa se tiver a opção de hypar o vídeo. O apoio de vocês é tudo pra gente. Vambora. A gente sempre achou que o Agruna era aquele ditador clássico, né? Capa preta, sede de sangue, aquele clássico vilão de RPG. Mas o que encontramos aqui foi algo muito mais perigoso. Um manipulador extremamente perigoso. Um cientista de almas que vê o mundo como um tabuleiro de xadrez, onde as peças não sabem que estão sendo movidas. Vamos entender como ele acabou com a defesa do Arthur em apenas 3 minutos de conversa. O capítulo 226 abre com Arthur em choque total. Ele tenta entender o que houve com a Sylvie. E o Agruna, com uma calma que irrita profundamente, explica que isso é um feitiço que ele colocou na Sylvie ainda quando ela era um ovo. Cara, pensa no nível do planejamento desse cara. Antes mesmo do Arthur conhecer a Sylvie, antes mesmo dela nascer, ele já tinha um backdoor, uma porta de entrada. Isso tira qualquer senso de segurança do Arthur. O Agruna diz que não consegue usar qualquer tipo de mana através daquele corpo, mas ele nem precisa de força física. A presença dele ali já é uma arma psicológica. Ele está dentro do refúgio mais seguro do Arthur, da sua própria filha. Aqui entra a genialidade do Tartomir. O Arthur estava esperando um inimigo cheio de ódio, mas o Agruna se mostra excêntrico, quase casual. Ele começa a questionar a moralidade do Arthur. Ele joga na cara do Arthur que Dicette exibiu o corpo de Jarret, aquela rentora que o Arthur acabou matando. E o Agruna argumenta que a ética dos inferiores muda conforme o tempo. O que era diversão e execução há 100 anos atrás, hoje é visto como horror. Ele trata a moralidade como algo volátil, descartável. Arrepia ver o vilão não se vê como um vilão, mas como um pragmático puro. E ele pergunta para Arthur: você derrama lágrimas quando pesa em formigas? Para ele, Arthur e todos os habitantes de Deket são apenas formigas no caminho de deuses. E a bomba cai. O tratado dos Asuras de Épitos acabou. O Lord Indrad tentou ser esperto. Mandou Winston e Aldir se infiltrarem no castelo de Acrina. E o Agruna pegou eles no pulo. E o resultado? Um novo acordo, onde os Asuras não podem mais interferir. Galera, Winston e Aldir abandonaram Arthur, aqueles que eram seu porto seguro. A esperança de vencer. Arthur tá sozinho e Dicette está sozinha. E o pior, o Agruna oferece um acordo. Ele quer que Arthur saia da guerra em troca da segurança da família Lewin. É uma tentação enorme quando você sabe que o seu lado não tem a menor chance. E o final do 226 é emocionante. Arthur pergunta por que o interesse nele. O Agruna solta: eu gostava de conversar com uma velha amiga sua, Rei Grey. Cara, o segredo mais bem guardado do Arthur foi exposto. O Agruna sabe da reencarnação. Ele sabe quem o Arthur era. Isso muda tudo. Não é apenas mais uma guerra por território. Há algo que conecta o passado do Arthur. Quem é essa velha amiga? Seria a Cecília ou alguém que a gente não conhece ainda? Deixe nos comentários quem você acha que é, porque essa parte me fez perder o chão. Mas se você achou que o trauma ia parar no campo psicológico, calma que o 227 chega para mostrar a realidade brutal do campo de batalha. Enquanto o Arthur está processando que o inimigo sabe quem realmente ele é, a floresta de Elshire está queimando. A guerra não é feita apenas de heróis e vilões, galera. Ela é feita de monstros e de crianças ricas que se acham deuses. Saímos do castelo e vamos direto para a linha de frente, onde o desespero dos elfos se colide com a arrogância de Alácria. No 227, nós vemos quão podre é o poder de Alácria. Eles estão usando os Unads. Para quem não pescou, são pessoas sem núcleo de mana, cidadãos comuns. Eles são usados como escudo humano, apenas para cansar os defensores e preparar o terreno para os magos. O mago de Alácria fala abertamente: é melhor um deles morrer do que nós. Cara, isso me dá um ódio profundo, hein? Mostra que em Alácria, se você não tem poder, você é um lixo, você é um nada. É o contraste perfeito com o discurso do Agruna. Aqui nós conhecemos Stefan Valley,
O típico filhinho de papai nobre, que acha que a guerra é um videogame, que ele vai ganhar emblemas e regalias. Ele olha para os magos de The Cat e os chama de idiotas primitivos. Ele tá ali por glória, tratando a vida de todos como degraus para ele subir. Ele humilha até os próprios subordinados, como o sentinela Aston, aquele típico personagem que a gente conta os segundos para ver ele apanhando. E o autor entrega isso de um jeito magistral. As bestas corrompidas da Clareira do Norte são soltas, e o caos é total. A capitã élfica, Lena Amaris, tenta segurar a linha de frente, mas é isolada pelo Stefan. Ele analisa ela com uma frieza nojenta, concluindo que o nível dela é mediano. Ele já sente o gosto da vitória, até que o clima muda. Sabe aquele silêncio que precede a tempestade? Do nada, o sentinela Aston entra em pânico. Não é uma pressão de mana comum, é uma intenção assassina tão sinistra que até Stefan começa a se tremer de medo. Então, a poeira baixa e vemos ele, General Arthur Lerwin. Cara, essa cena é épica. O Stefan olha pro Arthur e percebe que eles têm a mesma idade. E é aí que o mundo dele desaba. Arthur não precisou de runa, não precisou de poder nenhum. Ele apenas chegou e tudo acabou. O Arthur limpa o campo de batalha num piscar de olhos. Mas ele não está feliz. Ele está frustrado, frio. Ele menciona as palavras do Agrona sobre o próximo estágio. As escaramuças acabaram. Agora é invasão total. No final, ele ordena que levem Stefan vivo. Mas pra quê? Pra um interrogatório? Ou ele quer que o Stefan veja o que o monstro é capaz de fazer? Galera, juntando esses dois capítulos, a gente percebe o seguinte. O Arthur está sendo atacado em todas as frentes. No 226, ele perdeu o mental e o apoio dos Asuras. No 227, ele assumiu o papel de general para tentar salvar o que sobrou de The Cat. O Agrona mexeu com o passado dele e o Arthur respondeu, destruindo o futuro de Aláquia. Mas a pergunta que fica é, até onde o Arthur vai para proteger a sua família? Sabendo que o Agrona sabe agora o seu nome, Grey. E quem é a tal amiga que o Agrona mencionou? Seria a chave para a vitória ou a ruína final? Galera, que sequência absurda. Tibete, não brinque em serviço. Quando o assunto é desenvolvimento e tensão, ele é um absurdo. Vimos a arrogância de Aláquia sendo destruída pela habilidade absurda do Arthur. Mas o preço está ficando cada vez mais alto. Eu quero saber de vocês. Se você fosse o Arthur, você aceitaria a oferta do Agrona para salvar a sua família e deixar todo o continente queimar? E mais, qual é a sua teoria sobre aquela velha amiga? Deixe aqui nos comentários. Eu leio tudo e adoro viajar com vocês sobre as teorias. Se você curtiu esse review duplo aqui no Taiwan Animes, não se esquece de esmagar o botão do like, compartilhar com aquele amigo viciado em T-Bait e se inscrever para você não perder nada dessa guerra. Hypa também, se tiver a opção de hypar o vídeo. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Fique com Deus. Eu sou o Dan, você tá no Taiwan Animes. Valeu, falou e eu fui.